em recursos pesqueiros. Vou iniciar com vocês agora um curso de Física Moderna, que faz parte da nossa disciplina, da nossa unidade curricular, Física 6. Então, quando a gente fala em Física Moderna, o que seria essa Física Moderna? Até coloquei aqui já no título que a Física Moderna seria a Física do século XX, com início aproximadamente entre 1900, nessa época. Então vamos avançar um pouquinho. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que vocês já estudaram também. Então esse vídeo vai funcionar como uma revisão e depois eu vou fornecer 2 exemplos sobre alguns exercícios. Vocês não precisam se preocupar em copiar o material, porque eu vou deixar também no sistema em formato PDF. Muito bem, quando a gente fala em física moderna, inicialmente temos que falar sobre ondas eletromagnéticas. Vamos lembrar, conforme já conversamos em sala, que ondas eletromagnéticas, não só as ondas eletromagnéticas, toda onda transporta energia. Então, toda onda transporta energia. As ondas eletromagnéticas, elas recebem esse nome porque envolvem a propagação de um campo elétrico oscilante e um campo magnético oscilante. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Elas podem se propagar nos sólidos, líquidos, gases e no vácuo também. Muito bem. Então, quando a gente fala em ondas eletromagnéticas, vamos lembrar que todo objeto ele emite radiação eletromagnética. Mais para frente, vamos diferenciar a radiação da radioatividade. Então, todo objeto ele emite uma radiação eletromagnética. Professor, quer dizer que eu também emito radiação eletromagnética? Sim, você também emite radiação eletromagnética. O que é diferente de radioatividade? Radioatividade envolve partículas alfa e beta e uma radiação específica, a radiação gama, que envolvem ondas eletromagnéticas, que são ondas eletromagnéticas de grande frequência. Muito bem. Então, para a gente não esquecer, nós já conversamos isso em aulas anteriores, em semestres anteriores, né, pessoal? Vamos relembrar que as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagarem. Elas se propagam no vácuo, elas se propagam nos sólidos, nos líquidos, nos gases. No vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas, você tem aqui esse valor, aqui tem até o site para você consultar. O valor da velocidade da luz, a gente representa, o valor da velocidade das ondas eletromagnéticas, a gente representa pela letra C. Essa é a velocidade no vácuo, que vale 299.792.458 metros por segundo. Então, em 1 segundo, a luz, o raio-x, ondas de rádio, micro-ondas, ultravioleta, infravermelho, raios gama, todas essas ondas no vácuo percorrem essa distância. Nós vamos aproximar isso para 300 milhões de metros por segundo. Então a gente vai afirmar que a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar e no vácuo vale 300 milhões de metros por segundo. Todas essas ondas eletromagnéticas, a luz ou os raios-x, as ondas de rádio, os micro-ondas, todas elas se movimentam no ar e no vácuo.
Na verdade, elas se movimentam no vácuo. E no ar, o valor é praticamente o mesmo. Todas essas ondas têm a mesma velocidade. E nós utilizamos a letra C. Quando nós falamos em onda, a gente vai lembrar agora, né, que a velocidade de propagação de uma onda é dada por uma equação. É dada por essa equação. Velocidade igual a lambda, que é o comprimento de onda, a distância que a onda percorre em um ciclo, vezes a frequência. Então eu vou mostrar nesse vídeo 2 exemplos. Prestem muita atenção. Vamos lá. Primeiro exemplo. Uma determinada onda eletromagnética tem frequência igual a 400 GHz e propaga-se no vácuo. Determine o comprimento de onda dessa onda. Vamos olhar a resolução. Vamos utilizar essa equação, velocidade igual a lambda vezes a frequência. As ondas eletromagnéticas, como falamos agora há pouco, no ar e no vácuo, se propagam com a mesma velocidade. 3 vezes 10 na 8, ou 300 milhões de metros por segundo. Então, essa é a velocidade. O comprimento de onda, o lambda, não sabemos. A frequência, 400 GHz. 400 giga, pessoal, é 10 na 9. Bilhão. Quilo é 1000. Mega, milhão. Giga, bilhão. 10 na 9. Então, 400 vezes 10 elevado a 9 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 11. Então, temos aqui esse valor. Vamos dividir 3 por 4, igual a 0,75, vezes 10 na 8 dividido por 10 na 11. Você diminui os expoentes. 8 menos 11 menos 3. Então, o valor desse comprimento de onda, dessa onda, é igual a 0,75 vezes 10 na menos 3. Podemos também utilizar a notação científica. Então, essa vírgula é deslocada para a direita. Sempre que eu deslocar a vírgula para a direita, se diminui 1 no expoente. Temos, então, 7,5 vezes 10 na menos 4 metros. Então, o comprimento de onda dessa onda é um comprimento de onda relativamente pequeno, 7,5 vezes 10 na menos 4 metros. Temos aqui um outro exemplo. Esse exemplo é um pouco diferente. Exemplo 2. Uma determinada onda eletromagnética que propaga-se no vácuo tem comprimento de onda igual a 600 nanômetros. Vamos relembrar aqui, pessoal. 1 metro, quando você pega 1 metro e divide esse 1 metro por 100, você tem 1 metro 100 centímetros. Então, 1 centímetro é 1 centésimo do metro. Você pegou 1 metro, dividiu por 100. 1 milímetro, você pegou 1 metro e dividiu por 1000. É 1 milésimo do metro. E assim vai. 1 nanômetro ou nanômetro, você pega 1 metro, divide por 1 bilhão. 1 bilionésimo. É algo muito pequeno. Por isso que muita gente o pessoal fala em nanotecnologia. 1 nanômetro equivale a 1 bilionésimo do metro. Ou seja, 10 na menos 9 metros. Então, essa determinada onda eletromagnética tem comprimento de onda igual a 600 nanômetros. Vamos observar essa resolução agora. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. A velocidade, 3 vezes 10 na 8. O comprimento de onda, 600 vezes 10 na menos 9. É a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 7. 600 vezes 10 na menos 9.
Você vai deslocar a vírgula aqui para a esquerda, 1, 2, e aí você aumenta o expoente, menos 9 mais 2, menos 7. Então, 600 vezes 10 na menos 7 vezes a frequência. 3 dividido por 6, 0,5, vezes 10, 8, menos 7. Muito importante, pessoal, na hora que vocês forem fazer cálculos, olharem bem os sinais. 10 na 8 dividido por 10 na menos 7, 8 menos 7, 10 na 15. Então, essa frequência é igual a 0,5 vezes 10 na 15 Hz. Se você quer utilizar a notação científica, essa vírgula é deslocada para a direita, desloquei a vírgula para a direita, vou diminuir 1 no expoente. Então, o valor 5 vezes 10 na 14 Hz. Então, pessoal, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética ou mecânica é dada por V igual lambda F, que é o que nós estamos estudando nesse caso. Nós estamos estudando as ondas eletromagnéticas. Muito bem. A velocidade das ondas eletromagnéticas é a mesma no ar ou no vácuo. Então, vamos pensar o seguinte. Se no vácuo a velocidade de todas elas é a mesma, o que muda é a frequência e o comprimento de onda. Então, como existem vários tipos de ondas, com vários nomes, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, o que diferencia cada uma é a frequência ou o comprimento de onda. Então, um detalhe é muito importante. Como essa velocidade é sempre igual, para isso aqui ser sempre igual, esse produto aqui tem que ser sempre igual. Então, se a frequência ela é maior, o comprimento de onda dela tem que ser menor. Para quê? Para que esse produto seja sempre constante. Muito bem. Quando nós falamos em ondas eletromagnéticas, como existem várias, nós classificamos essas ondas, colocamos essas ondas no que chamamos de espectro eletromagnético. Então, nessa figura, nós temos o espectro eletromagnético, aonde nós temos apenas ondas eletromagnéticas. Percebam o seguinte, pessoal, nós temos aqui frequências extremamente baixas, muito baixas, ondas de rádio, ondas de telefone celular, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. O que difere uma onda eletromagnética da outra? A frequência ou o comprimento de onda. Então, observem o seguinte, vamos observar. A frequência ela está aumentando. 10, 10 ao quadrado, 10 na 4, 10 na 6, 10 na 8, 10 na 10, 10 na 12, 10 na 14, 10 na 16, 10 na 18, 10 na 20, 10 na 22, 10 na 24, 10 na 26. Então, a frequência ela está aumentando. Como todas essas ondas se movimentam com a mesma velocidade, quando a frequência aumenta, o comprimento de onda tem que diminuir. Então, essa figura, ela mostra isso. À medida que eu vou aumentando a frequência, o meu comprimento de onda diminui. Então, o ultravioleta, ele tem, por exemplo, frequência maior do que o infravermelho. O que isso significa? Se ele tem frequência maior do que o infravermelho, o comprimento de onda associado ao ultravioleta é menor do que associado ao infravermelho. Muito bem. Além disso, nós temos uma divisão aqui. Vocês podem observar que nós temos radiações ionizantes, não ionizantes, desse lado,
eu estou passando aqui com o mouse, e desse outro lado, que eu estou passando com o mouse, temos radiações ionizantes. Qual a diferença das duas? As radiações ionizantes, elas podem ionizar a matéria. Ou seja, elas podem causar câncer. Então, quando a gente olha o espectro eletromagnético, a gente já consegue analisar se alguns mitos são verdadeiros ou não. Então, observem bem, estudantes, o seguinte: radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, essas radiações estão categorizadas nas radiações ionizantes, ou seja, elas podem causar câncer. Radiação ultravioleta, exemplo, câncer de pele. Por isso a importância do protetor solar. Raio-x. Raio-x é muito importante na medicina. Você muitas vezes vai ter que fazer um exame de raio-x. Isso não significa que você terá câncer, mas o raio-x é um tipo de radiação que pode causar câncer. Raios gama. Raios gama, quando a gente fala em radioatividade, isso inclui partículas alfa, beta e raios gama. Então, raios gama são raios de altíssima frequência, 10 na 23, 24, 25, 26, e comprimento de onda muito pequeno. Então, essas radiações são radiações ionizantes. Elas podem causar câncer. Vejam que a luz visível não causa câncer. Por quê? Porque a luz visível, aqui, ela está na faixa da radiação não ionizante. Luz visível nós temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Na verdade, existem milhares e milhares de cores aqui, mas a gente costuma classificar essas 7. Mas você tem várias tonalidades aqui. A radiação infravermelha é o que nós chamamos de calor. Percebam que essa radiação infravermelha é um exemplo clássico. Se você pegar um forno elétrico, você ligar o forno elétrico, colocar a mão próxima, você vai observar que esquentou. As ondas emitidas são ondas de calor, mas são radiações não ionizantes. Nesse caso, elas têm frequências menores do que o ultravioleta, por exemplo, mas o comprimento de onda é maior. Outra coisa interessante, pessoal, aqui é o telefone celular. Embora essa faixa aqui, gente, não está a 3 kHz, ok? Porque 3 kHz é 1000. Aqui você está na faixa do giga, 10 na 9, ok? Então aqui é o telefone celular e os micro-ondas, as micro-ondas. Então a gente já pode observar que tanto o telefone celular quanto o micro-ondas tem uma frequência menor, inclusive, do que a luz visível e a radiação ultravioleta. Essas radiações, elas são classificadas como radiações não ionizantes. Então elas não causam câncer. Um mito existente é sobre a questão das micro-ondas. Então, pessoal, as micro-ondas, o forno de micro-ondas não causa câncer. As micro-ondas não causam câncer. O que as micro-ondas fazem é agitarem as moléculas de água num alimento. Esse é o objetivo das micro-ondas. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes físicos desse processo. O campo elétrico faz um torque na molécula de água. A gente não vai avançar nesse processo, mas o que é importante vocês saberem é que o que as micro-ondas realmente, a função das micro-ondas é esquentar a água. Então, micro-ondas não causam câncer, ondas de rádio não causam câncer, telefone celular também não causa câncer. Por quê? Porque fazem parte da radiação não ionizante.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Até mais.